Paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja Deus. Abre comigo a sua Bíblia. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Você bem sabe que essa foi a última carta que Paulo escreveu. Depois dessa prisão em Roma, ele foi decapitado e morto. E essa é uma carta que tem uma tônica de despedida, uma tônica justamente desse momento da vida do apóstolo Paulo. Timóteo era pastor na igreja que Paulo tinha plantado na cidade de Éfeso. Então Paulo estava em Roma preso, Timóteo em Éfeso pastoreando. E Paulo então reescreve essa carta ao seu fiel discípulo, fazendo umas últimas recomendações. Na verdade, ele vem contando de tudo que lhe tinha acontecido. Ele vai falando do martírio dele, ele vai fazendo recomendações precisas, como um bom mentor faz ao seu discípulo. Mas aqui no final do capítulo 4, até o final da carta, ele vai revelando as angústias da alma, a forma como as emoções estavam sendo organizadas diante dessa situação aqui, pré-morte. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 9, diz assim a palavra de Deus: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eúbulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te adoramos, bendizemos o teu nome nessa noite. Te agradecemos porque tu és o amado da nossa alma. Pai, porque tu és tudo o que precisamos, porque tu és um bom Pai. Obrigada, Senhor, porque o teu favor nos alcança, porque a tua misericórdia se renova e porque a tua vida nos dá vida. Como nós somos gratos, ó Pai, pelo santo privilégio de te pertencer. Deus, e nessa hora desse culto tão solene, que também gera em nós o privilégio de poder nos reunir como igreja nesse lugar, nós queremos pedir que o Senhor fale conosco, Pai, mais uma vez. Nós queremos e nós precisamos tanto ouvir a tua voz. Voz que dirige, voz que consola, voz que liberta, voz que direciona, voz que alivia. Ó Pai, a nossa oração é que a exposição fiel da tua palavra possa fazer isso de acordo com a necessidade de cada irmão que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Quanto a mim, Deus, mais uma vez eu confesso a minha completa dependência do Senhor para ministrar a tua palavra. Pai, que somente a tua voz seja ouvida aqui na tua igreja. É a nossa oração no nome santo de Jesus o Cristo. Amém. Só fazendo uma breve retrospectiva desse Paulo, agora já velho, cansado, açoitado e abatido, mas que antes tinha sido Saulo, que recebeu por sua vez esse nome em homenagem ao rei suicida Saul. E esse Saulo, por mais de 40 anos, foi forjado no grego, na filosofia, estudou aos pés de Gamaliel, foi neto de Eliel. Ele era da linhagem dos mais respeitados rabinos de Israel, era um nobre
filho de pai rico, cidadão romano, nasceu numa cidade chamada Tarsômero da Cilícia, por isso Paulo de Tarso, e se tornou um dos mais respeitados do partido dos fariseus dentro do Sinédrio, chegando a assumir o cargo de capitão da guarda da instituição, que era uma espécie de ajudante de ordem do sacerdote Caifás. Esse mesmo homem, um dia, indo a caminho de uma cidade chamada Damasco, e depois de se tornar um cruel e implacável perseguidor dos cristãos, sendo responsável direto e indireto por torturas, prisões, espancamentos de centenas de servos de Jesus, indo a uma cidade chamada Damasco, ele ouve a voz do próprio Deus, e acontece ali, na terceira vez na Bíblia, o que nós chamamos de epifania na teologia, que é o próprio Deus aparecendo para aquela pessoa. E esse Deus fala: Paulo, Paulo, por que me persegues? E Saulo, fala: quem é que está falando? E ele se revela: eu sou Jesus, a quem você persegue. O final da história você sabe. Saulo entra em Damasco, e ali Deus envia um profeta. Ele por 3 dias cego, depois de abrir os seus olhos por meio das escamas se caírem, ele ouve: agora você vai entender o quanto te importa sofrer pelo meu nome. De Saulo a Paulo, esse homem se torna o maior cristão de todos os tempos, o maior escritor do Novo Testamento, o maior plantador de igrejas do qual já se teve história. E esse homem, ali por volta do reinado de Nero em Roma, participa ou está no dia 17 de junho ao dia 24 de junho, no centro de um dilema acerca de um grande incêndio. Esse incêndio, por sua vez, queima 10 dos 14 bairros de Roma. E curiosamente, os únicos 4 bairros que não queimaram eram os bairros onde os cristãos moravam. Isso faz com que o álibi fosse perfeito, para que Nero acusasse os cristãos, que por sua vez tinham como seu líder Paulo, desse incêndio criminoso. A autoria desse incêndio, então, leva Paulo à prisão. Uma prisão injusta, uma prisão sem nenhum sentido, uma prisão cruel, mas uma prisão que coloca Paulo justamente nesse pano de fundo que nós lemos. O texto que foi lido nos revela esse Paulo, preso, abandonado, mas, querido, no centro da vontade de Deus. No olho do furacão, perseguido, torturado, a caminho do cumprimento de uma pena capital imposta por ele a Roma, contudo, mais parecido com o mestre. Contudo, refletindo Jesus, exalando Cristo pelos poros. E ele escreve a Timóteo, trazendo o que nós chamamos aqui de recomendações para a alma, que é aquilo que eu quero ver junto com você nesse breve tempo que nós temos juntos. Para isso, se você pode, eu quero te pedir para manter sua Bíblia aberta, para que você vá conferindo como é a Bíblia, e somente ela quem vai falar com você. Mas por que você e eu precisamos de recomendação para a alma? Acabou de ser cantada essa canção que falou: tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me resgatou. A alma, querido, é um lugar onde lá em 1 Pedro diz que há uma milícia por ela. Milícia do verbo militar, confronto, luta, embate. A alma é o lugar onde moram as nossas emoções e também as nossas vontades. Está tudo nela. Toda a sua história emocional, desde quando, pastora Sara? Desde que você estava na vida intrauterina. O Salmo 139 diz que na vida intrauterina tem alma vivente, ou seja, já tem uma alma recebendo as primeiras impressões humanas, emocionais, que vêm justamente da mãe para o feto. E essa viagem não termina. Ao longo da nossa vida e ao longo do nosso envelhecimento, as nossas fases, a infância, adolescência, a juventude, a fase adulta, a terceira idade, a gente vai acumulando dores, angústias, alegrias, medos, decepções, raivas, abusos, está tudo na alma. De modo que a alma é um lugar absolutamente necessitado de uma renovação diária. É isso que Romanos 12, capítulo 2 vai nos dizer. O transformai-vos pela renovação da mente. Mente e alma são a mesma coisa. É a única coisa que permite que a gente chegue na vontade que é boa, perfeita e agradável de Deus. É na alma que a gente fica machucado, é na alma que a gente é paralisado. São as dores emocionais que fazem com que o nosso corpo adoeça, e também são as dores emocionais
que paralisam a nossa fé. É também por causa do adoecimento da alma que muitos de nós param no meio do caminho. E é também por causa do adoecimento de alma que muita gente que antes amou muito a Deus, hoje está longe dele. O não tratar das emoções ou o não zelo com essa alma que tem essa característica de consciência, ela engloba passado, presente e futuro, adoece. E sabe, querido, é totalmente possível alguém ser espiritual, lotado de Deus, ser repleto de dons e adoecer de alma. É possível ser um crente piedoso e ainda assim ficar abatido de alma. Paulo sabia disso. A Bíblia fala muitas coisas importantes sobre alma. Ela fala, por exemplo, assim como você imagina na sua alma, você é. Sabe o que ela está dizendo? Se ao longo da vida você fica ouvindo muito as vozes da alma, e ouvir a voz da alma é perigoso, porque ela carrega toda a nossa história emocional, você cria sobre você uma imagem que, se você crê nela, você é assim. Não há programação neurolinguística, nem reforço positivo tão poderoso quanto a voz da alma. O que a Bíblia está dizendo, quando ela fala assim como você imagina na sua alma, você é se você fica assim, ó, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta, você não vai dar conta. Se você ficar, sabe o que é que eu sou feio, eu sou feio, eu sou feio, eu sou feio, você fica feio mesmo. A Bíblia também fala, volta minha alma para o seu sossego, porque o Senhor tem te feito bem. A ideia é que a gente conversa com a própria alma. O salmista no Salmo 42 sabia disso, e por isso que ele fala, por que você está abatida a alma? Por que você está desesperada dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda vou louvá-lo. O que eu quero que você entenda ainda nessa introdução é que Paulo não está aqui fazendo recomendações da alma ou para a alma por causa de situações aleatórias. Ele está falando daquilo do que depende. A forma não só como você conduz a sua fé, mas a forma como você se porta na vida. É a partir da alma que nós damos as respostas para os nossos relacionamentos. É a partir da alma que nós damos respostas para as nossas funções. É a partir daquilo que acontece na nossa alma que nós vivemos, casamos, temos filhos, trabalhamos. Tudo isso é resposta de algo que é elaborado na mente. E mente é a alma. E aqui, Paulo está nos dando instruções preciosas de como trazer saúde para a alma. Tem aquelas frases feitas de internet, que algumas delas fazem muito sentido, mas tem alguma que fala algo do tipo assim, ó. Ostentação na nossa geração é ter saúde mental. E querido, é mesmo? Nós vivemos uma geração que tem um déficit absurdo de saúde mental. E acredite no que eu vou te dizer, só vai piorar. Nós vivemos num mundo altamente adoecido. O formato que o mundo está e para o lugar onde ele caminha não faz com que a gente acredite que vai haver trégua, que vai haver modo de você e eu nos sentirmos mais confortáveis nessa existência. Não haverá. Agora ouça, diante de todo o cenário caótico que a humanidade está, do provável surto coletivo do qual nós estamos assistindo, existe na Bíblia, na inerrância, na infalibilidade e na imutabilidade nas Escrituras, resposta para mim e para você. Direção para a minha e para a sua alma. Escape para as minhas e para as suas emoções. E é dentro dessa ótica que eu quero te encorajar a olhar comigo para esse texto e encontrar dentro de você pelo menos o desejo, a disponibilidade de fazer esses concertos com a sua alma, para ter saúde emocional, para usufruir da alegria da salvação, porque uma alma adoecida não usufrui da alegria da salvação, para não adoecer o seu corpo e para manter o foco no seu destino. Então vamos olhar, o texto começa, Paulo começa logo aqui no verso 9, quando ele vai dizer, procura vir ter comigo depressa. Sabe o que eu aprendo aqui? Se você e eu queremos ter saúde nas emoções e saúde na alma, nos momentos difíceis da vida, meu irmão, você e eu precisamos convidar alguém para estar conosco. É isso mesmo que Paulo está fazendo aqui. Eu te disse que Timóteo, seu discípulo amado, pastoreava a igreja de Éfeso. Era lá que Timóteo estava. E Paulo não fica como às vezes você e eu ficamos na igreja, não, sabe? Ai, mas eu estou passando uma luta, ninguém lembra de mim. Ai, mas eu recebo uma ligação. Ai, mas será que ninguém me manda um e-mail? Se bem que quem é membro da Daylight não pode dar essa desculpa, porque eu sei que o seu pastor te manda mensagem quase todo dia, né? Você tem um pastor, e se você já congregou em outra igreja, certamente não é porque meu marido não, mas eu tenho 42 anos de vida cristã e eu nunca vi
um pastor que faz como ele faz, né? Ele preocupa mesmo. Ele sabe o que está acontecendo com o membro mesmo. E ele é diferente. E certamente você que recebe a mensagem dele pode falar: pastor, não está tudo bem não. Pastor, estou precisando de oração hoje. Pastor, eu queria um escape. O que Paulo está nos ensinando, meu irmão, é que a gente não é coadjuvante nesse processo, a gente é autor. A ideia não é que eu vou ficar falando: porque ninguém vem na minha casa, porque ninguém me nota. Não, é Paulo quem fala: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Eu estou precisando. Sabe por quê, meu irmão? Porque na dificuldade a solidão é uma péssima companhia. Quando você e eu estamos passando aflições, quando você e eu temos uma notícia ruim, quando recebemos um péssimo diagnóstico, ou quando estamos desempregados, ou quando o casamento está no vale, ou quando o filho está dando trabalho, ou quando as angústias da vida assolam a nossa alma, ficar sozinho é a pior das escolhas. Paulo fala: eu não quero ficar sozinho, Timóteo, está tudo muito ruim. Vem ter comigo depressa. Sabe, meu irmão, faz parte de uma fé madura entender que você e eu somos os agentes da nossa história. É você e sou eu quem precisa chegar no pastor, no líder, no irmão, falar: irmão, você pode orar comigo? Irmão, estou precisando de uma campanha, você pode olhar comigo de madrugada? Meu irmão, você pode me escutar? Meu irmão, você pode tomar um café comigo? Meu irmão, você pode vir aqui em casa que eu quero fazer um pão de queijo e eu preciso conversar. Se você quer cuidar da sua alma no momento difícil da vida, convide alguém para estar perto de você. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: relacionamento não é para o eterno, relacionamento é para nós. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de gente para caminhar perto. A gente precisa de gente que em determinada hora da vida é mais crente que a gente, para orar, para interceder, para falar: estamos juntos, vamos lá. Mas para isso você precisa chamar. Porque como você está corrido, todo mundo está. E é totalmente deformado do ponto de vista bíblico ser alguém que só espera que os outros façam por nós. Do ponto de vista bíblico, se eu quero conservar saúde para minha alma, sou eu quem toma a iniciativa. Sou eu quem vou lá, sou eu quem convido, sou eu quem chamo, sou eu quem verbalizo a minha necessidade. Deixa eu te falar uma coisa. O formato que o nosso mundo está instalado hoje, na chamada pós-modernidade, eu já disse isso aqui para você. A pós-modernidade, ela é sustentada num tripé perigosíssimo, que invalida os absolutos da Bíblia Sagrada. A pós-modernidade, em primeiro lugar, ela é formatada na pluralização, na ideia de que tudo é relativo, nada é absoluto, tudo depende do ponto de vista. Você já me viu falar isso antes? No meio de uma geração plural, nós servimos um Deus de absolutos. Mas a segunda característica pós-moderna, que faz com que você acredite que dá conta de tudo sozinho, é justamente a individualização. Nós resgatamos um pensamento iluminista, que coloca o homem no centro das coisas. Isso se chama antropocentrismo, e que faz com que você acredite que você sozinho é bom. Querido, isso é uma mentira. Deus não te fez para caminhar sozinho. Deus nos fez seres de relacionamento. Você pode dizer amém? Ele fez a mim e a você para caminharmos juntos, para andarmos perto, para termos alguém com quem compartilhar a vida. Agora tem gente que só tem concorrente na vida, já viu isso? Queridos, somos nós quem temos que escolher aliados e não concorrentes. O povo de Deus tem aliado, o povo de Deus não tem concorrente. Nós não concorremos entre nós. É tola a ideia de que eu preciso aparecer e para isso eu não quero que você surja. É o avesso da mensagem do reino. Nós somos um corpo ajustado, e isso não pode ser só canção. E é por isso que quem quer saúde para a alma, nos momentos difíceis da vida, chama alguém para estar perto, chama alguém para caminhar junto, chama alguém para ouvir o que você precisa, chama alguém para te dar clareza naquilo que você não está vendo. É isso que Paulo fala. Paulo escreve a Timóteo e fala: Timóteo, vem depressa, o bicho está pegando, vem ter comigo depressa. Mas ele não para aqui. A segunda coisa eu aprendo logo no verso 10, olha o que ele diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Sabe a segunda coisa que eu aprendo aqui? Paulo está falando: Timóteo, sabe todos aqueles homens que andavam perto de mim? Que eu discipulei, que eu cuidei, que eu apacentei, por quem eu intercedi.
Cada um deles foi para uma banda. Não ficou ninguém. Só Lucas está comigo. Esse Lucas aqui é o Lucas médico. O Lucas, autor do Evangelho de Lucas e autor de Atos. Ele estava com Paulo ali em Roma, por ocasião dessa prisão. Mas Paulo vai contando, todo mundo foi embora. Demas era um cara por quem Paulo tinha muito apreço. E ele está falando ao Timóteo, Demas me abandonou. E ele não só me abandonou não, ele me decepcionou. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Se você e eu queremos ter saúde para a alma, meu irmão, depois de chamar alguém para estar perto, nós precisamos não olhar para quem nos feriu. Você conhece gente que é arquivo vivo de memória morta? Você conhece gente que, ao conversar com ela, é só lamento daquilo que foi? É só conversa de quem me feriu, de quem machucou. É fofoca de quem falou uma coisa para mim. É conversa de quem um dia não lembrou de mim. Meu irmão, entenda algo em nome de Jesus. O problema não é aquilo que fazem conosco. O ponto é o que eu faço com o que fizeram comigo. Porque nós não temos o poder de mudar os outros. Você e eu, por mais que tenhamos boas intenções, a gente não tem poder de mudar ninguém. Uma das coisas que mais aparece lá na minha caixinha do Instagram é assim: ô pastor, como lidar com alguém que fez isso comigo? Como é que eu ajudo quem não pediu ajuda? Como é que eu faço com quem está me traindo? E a impressão que eu tenho quando eu leio aquela pergunta é que a pessoa acredita que eu tenho alguma resposta para que ela faça, para que o outro que está magoando ela mude. Queridos, não existe. Nós não temos o poder de mudar ninguém. Eu vou te explicar por quê. Porque a mudança depende de algo que é extremamente individual, que é o reconhecimento de erro. Eu só mudo quando entendo que preciso. E não adianta que você queira que eu mude, porque enquanto eu não mudar, ou eu não entender que preciso, eu não mudo. O que eu quero que você entenda? Se você leva uma vida inteira esperando que o mundo mude, porque o mundo é cruel, porque o mundo é triste, porque as pessoas me ferem, porque fulano, você nunca vai ter saúde emocional. A saúde na alma vem do passo de não ficar olhando para quem te feriu. A Leonora tem um canal no YouTube. E ela tem um canal que tem pouco mais de um ano, e ela tem lá mais de 37 mil inscritos. E algumas vezes ela grava alguns vídeos, e ela só tem 11 anos. Ela grava vídeo de 11 anos. É ela que faz, é ela que edita, é ela que filma, é ela que faz tudo. E eu, não é só porque eu sou mãe não, mas eu acho ela um exímio talento. Quando eu lembro que ela tem, bem que ela fez 12, né? Ela fez 12 anos quarta-feira. Eu acho ela um talento absurdo. Tanto de criatividade, quanto de resolvida, ela se vira. Então ela quer gravar uma maquiagem que tem um chapéu. Ela vai lá, ela se vira. Ela nunca foi lá e fala: mamãe, você pode me dar, onde tem um chapéu? Ela se vira. E o que ela faz, eu acho incrível, levando em consideração isso tudo que eu estou te falando. E de vez em quando, ela posta algum vídeo que tem dezenas e centenas de comentários. E às vezes os comentários são cruéis. Eles são terríveis. Eles são maus. E a gente clica no perfil de quem escreveu, são idosos. É gente adulta. É gente que eu fico tentando entender a mente de quem tem coragem de entrar num perfil de uma criança e escrever isso lá. E às vezes lá no começo ela ficava triste, sabe? Mas agora, e aí a gente foi construindo isso nela. O Célia, eu falei: filha, escuta uma coisa. Você precisa entender o mundo que você está nele. E esse entendimento tem que ser ligeiro. Se você quer ter um canal, ser um perfil, você tem que entender uma coisa. Você está indo lá construir um trabalho para quem gosta de você, certo? Isso não impede que quem não gosta não venha aqui dar palpite. De modo que, se você não estiver pronta para receber críticas, não se exponha. Porque não adianta toda hora vir aqui e falar: nossa gente, vocês são tão maus. Ai gente, sabe igual essas pessoas que vivem da mídia? Ai, mas o hater, meu irmão, o hater é real. Ou você se organiza para lidar com ele, ou você não posta. Você entende o que eu estou dizendo? Nós não temos como controlar o mundo, mudar a humanidade, pegar a mão do outro, falar, quebrar e falar: não tecla isso. Como é que seu coração é mau? Não, nós temos como organizar a nós mesmos. Você e eu precisamos nos organizar para aquilo que vem de fora. E Paulo aqui está falando ao Timóteo: todo mundo fez um troço que me machucou. Só que eu
decido não ficar olhando para eles. Eu decido não ficar aprisionado neles. Eu decido não ficar lamentando sobre eles. O entendimento de que nós não temos o poder de mudar as pessoas faz com que a gente trabalhe em nós músculos emocionais para suportá-las. É assim que funciona. Ei, querido, se você quer ter saúde nas suas emoções, você e eu precisamos obedecer essa recomendação de Paulo. Não ficar olhando para quem nos feriu. Viktor Frankl escreveu um livro que se chama Em Busca de Sentido. E nesse livro ele disse que a única coisa que as pessoas não podem tirar de nós é a liberdade com a qual nós lidamos com os nossos sentimentos. Eu vou repetir. A única coisa que as pessoas não podem tirar de mim e de você é a liberdade com a qual a gente lida com aquilo que a gente sente. Isso é seu. E é por isso que a nossa alma vai sendo resultado da forma como a gente decide lidar com essas coisas. Ontem eu voltava de uma agenda em Jataí e nós tínhamos pregado, eu tinha pregado aqui de manhã num evento e saído correndo, como é de costume, porque de Goiânia a Jataí são quase 4 horas de viagem. E eu saí atrasada e a gente saiu correndo muito. Cheguei a Jataí, preguei. E na nossa volta, o Célio e eu paramos para tomar um café. Tomei um chocolate quente que estava uma delícia. Eu acho que eu estava tão tranquila que eu cochilei. No que eu cochilei, eu acordo com um barulhão. Não sei, sabe quando você acorda atrapalhado? Falei, amor, o que aconteceu? Ele falou, um cachorro entrou na nossa frente. E a hora que ele falou isso, o carro foi parando. O Célio tem muita experiência no volante. E ele foi colocando o carro no acostamento. E quando a gente parou, começou a vazar muito combustível. E o carro não ligou mais, era quase 10 da noite. E aí, o Célio então ligou no seguro. E eles vieram, foi relativamente bem rápido, dentro daquilo que é esperado. O carro foi guinchado. Célio e eu viemos de táxi, mas o que eu estou querendo te contar? Tudo na nossa vida nos dá a possibilidade de termos diferentes posturas. Quando tudo isso aconteceu, eu poderia olhar e falar, ô Senhor, mas eu estou fazendo a sua obra. O Senhor nem para impedir o cachorro aqui na frente. Ô Deus, mas não é possível ir reclamar e murmurar. Vou ter prejuízo, vou estragar o carro, blá, blá, blá. Poderia ter feito isso. Mas Célio e eu olhamos um para o outro e a gente falou, houve aqui um grande livramento. O Senhor nos livrou. A forma como tudo aconteceu, até eu estar dormindo no momento, foi provisão de Deus, porque geralmente eu gritaria, eu acho. E se eu gritasse, talvez ele não tivesse tido a mesma atitude ou velocidade para agir, a gente teria capotado. Ou as 2 horas que a gente ficou ali, era Deus nos livrando de algo pior lá na frente, eu não sei. O que eu sei é que dá para olhar para uma situação dessa com murmuração no coração, mas dá para olhar para uma situação dessa com gratidão no coração. É isso que Viktor Frankl está falando. A única coisa que ninguém tira de você é a liberdade com a qual você lida com os seus sentimentos. Eles são seus. E você e eu podemos organizá-los a fim de que a nossa alma consiga voltar para o seu sossego, como diz a palavra de Deus. Primeira coisa que Paulo está dizendo aqui: nos momentos difíceis da vida, convide alguém para estar perto. Segundo, não fique olhando para quem feriu você, lamentando, lamuriando o tempo todo. Terceira coisa que é importante, está logo no verso 11. Ele vai dizer assim, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Se você não souber o que aconteceu lá em Atos, capítulo 13, você passa desapercebido aqui por essa ideia de traz Marcos, porque ele agora me é útil para o ministério. Mas se você conhece um pouquinho da história, lá em Atos 13, conta quando Paulo, Barnabé e Marcos estavam saindo para algumas missões. E Marcos era um jovem que estava dando muito trabalho. Ele estava empatando a obra. Ele estava perturbando Paulo. E Paulo fala, Marcos, não quero que você vá mais para a missão não. Chega, vou te deixar aqui. É óbvio que eu estou contando de um jeito grotesco. Se quiser conhecer a história, volta lá em Atos 13. E Barnabé intercede por Marcos. E falou, Paulo, vamos levar Barnabé, dá mais uma chance para o garoto. Vamos levá-lo. E Paulo tá bom, caminha com ele mais um tempo. Mas Marcos de novo dá trabalho na missão. Marcos de novo dá alteração ali. E dessa vez Paulo fala, chega. Marcos não vai mais andar conosco. Barnabé toma as dores de Marcos e divide com Paulo ali. Então Barnabé vai para um lugar, Paulo vai para outro. Pois bem,
o tempo passa. E a essa altura aqui, perto da morte, esse apóstolo já velho, ouve falar das mudanças de Marcos, porque a essa altura Marcos já tinha escrito o primeiro evangelho. Eu já disse aqui a vocês, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E a essa altura Marcos já era um homem diferente, ele já tinha escrito o primeiro evangelho, ele já era um crente maduro. Ao que Paulo fala para Timóteo: quando você vier, traz Marcos, porque ele me é útil para o ministério. E sabe qual é a recomendação para a alma que você e eu precisamos aprender? Se nós queremos ter saúde emocional, meu irmão, nós precisamos aprender a pedir perdão e a liberar perdão. É isso mesmo. É isso que Paulo está fazendo aqui. Olha, aquele Marcos que eu conheci antes não servia, mas o de agora serve. Marcos muda, escreve o evangelho e Paulo não pensa duas vezes e manda chamá-lo. E ele nos deixa uma linda lição. Você e eu nunca somos tão grandes como quando nós somos humildes. Reconhecer erro, pedir perdão, humilhar-se dentro de determinadas situações, é humildade que revela Cristo em nós. Poucas coisas são tão adoecidas do que o ato de não perdoar e de não pedir perdão. Escute o que eu vou te falar em nome de Jesus, principalmente você que chefia uma família. As nossas famílias precisam ser um ambiente de perdão. Os seus filhos precisam ver vocês, pais, se perdoarem. Nós, pais, precisamos pedir perdão quando erramos com os nossos filhos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a pedir perdão um ao outro quando erram. A nossa casa precisa ser um lugar onde o perdão não é só cultivado, mas ele é praticado. A oração que Jesus nos ensina, nos fala: perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos. O verbo ali está no presente contínuo, da ideia de processo, de perdão ontem, perdão hoje, perdão amanhã. Aí tem uns que falam: ai pastor, é porque você não sabe da minha situação. Na minha é impossível perdoar. Querido, eu posso até não saber da sua situação, mas tudo aquilo para o que a Bíblia não constitui exceções, nós não podemos viabilizá-las. Você entende isso? Não há nenhum lugar na Bíblia que fala: ó, perdoe, mas só se, ou perdoe se o que a pessoa fez não foi isso. Não tem isso na Escritura. A Bíblia manda perdoar. Shakespeare fala uma frase interessante, eu já repeti ela aqui algumas vezes. Ele fala que quando você não perdoa, é a mesma coisa de você beber veneno e esperar que o outro morra. Tem jeito disso acontecer? Se foi você quem tomou o veneno, certamente quem morrerá é você. E quando você não perdoa, o seu corpo é exposto a uma quantidade de tentativa de elaborar essa emoção que você adoece. O perdão é a faxina na alma. O perdão é a asepsia das emoções. O perdão é a libertação conquistada. O perdão é o ápice do evangelho. O perdão é a marca do cristão. O perdão é saúde para a alma. Ei, querido, você sabe perdoar? Melhor, você sabe pedir perdão? Quando você erra, você é alguém que vai lá e fala: me perdoa, eu posso recomeçar, eu falhei. Me desculpa, eu errei. Tá certo, eu não quero fazer assim. Podemos recomeçar, podemos rever isso, podemos caminhar. C.S. Lewis disse certa vez que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que você tenha algo genuíno para perdoar. Ele está certo. Porque o que eu quero que você entenda é que esse perdão não é sentimento. Tem gente que fala: eu vou esperar sentir para perdoar. Esquece, não vai sentir nunca. O perdão é uma decisão. Eu decido, e então o Espírito, que faz uma obra sobrenatural, faz o que tem que ser feito. Perdão não é natural. Nenhum de nós tem facilidade para perdoar a quem nos feriu. Porém, quando a gente entende o que o perdão é, e o poder que ele tem de sarar a alma, de curar a ferida, de restituir relacionamento, a gente começa a praticá-lo. Paulo nos ensina nessas recomendações preciosas para a alma, que nós precisamos aprender a pedir perdão e a perdoar. A ideia, meu irmão, é de ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, porém, se esvaziou, assumindo forma de servo, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus é Deus, para a glória de Deus
o Pai. O sentimento que tem que haver em nós é o que houve em Cristo Jesus. Você se parece com Cristo, querido? Jesus era alguém que perdoava. Jesus é alguém que perdoa. Jesus tinha o sentimento de humildade. Jesus não se julgava superior. Jesus se colocava como alguém manso. E Ele nos ensina que para ter saúde na alma, você e eu também precisamos aprender a perdoar e a pedir perdão. Paulo continua, e eu também, logo no verso 13, olha o que ele diz: quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Olha que curioso. Eu te disse que Paulo estava na sua segunda prisão. Ele já tinha sido autor da metade do Novo Testamento. E ele fala a Timóteo: quando você vier, traz a minha capa, traz os meus livros, mas não esquece. A tradução aqui não é perfeita, porque no grego há intensidade quando ele fala: traz os pergaminhos. É como se ele estivesse falando: pelo amor de Deus, não esquece os pergaminhos. Queridos, os pergaminhos era a palavra de Deus. E sabe o que eu aprendo aqui? Se eu quero cuidar da minha alma, se eu quero saúde nas minhas emoções, não importa o que eu estou passando, eu não me afasto da palavra de Deus. Oh, querido, isso não é simples. A verdade é que quando a gente está passando uma situação difícil, a primeira coisa que a gente faz é parar de ler Bíblia e orar. A maioria de nós. Não é incomum que a gente verbaliza isso. A gente fala: está tudo tão difícil que eu não estou conseguindo nem ler Bíblia. Está tudo tão ruim que eu não estou conseguindo nem orar. Só que você não entende que é o avesso. A ideia é que quanto pior tiver, mais você precisa orar. Quanto mais direção os seus pés estiverem, mais de Bíblia você precisa. Quanto mais perdido você se sentir, mais da palavra de Deus você tem necessidade. Paulo fala: não esquece os pergaminhos, porque ele sabia que as circunstâncias difíceis dele não estavam distante do olhar atento de Jesus. Ele sabia que a palavra de Deus, como diz Spurgeon, era como um leão faminto, que não precisa de estímulo para cumprir sua natureza. Ele sabia que a palavra lida é a palavra viva, e a palavra viva cumpre o propósito para o qual é liberada. Oh, querido, você tem sede dessa palavra? No seu momento difícil é a ela que você busca. Quando você tem mais dúvida do que resposta, é nela que você procura. Quando a sua alma está aflita, é para ela que você vai. Como nós precisamos nos lembrar que essa palavra é suficiente, que essa palavra é direção precisa, que essa palavra é segurança. Célia e eu ontem voltávamos conversando sobre como a gente acredita que daqui poucas décadas, os relacionamentos tais quais a gente conhece vão ser cada vez mais frágeis. Se você está atento ao que acontece no mundo, a agenda marxista cultural, ela quer destruir a família tradicional, e ela tem conseguido a passos largos. A nossa geração é uma geração que invalida a necessidade de uma família, pelo menos a tradicional. E a gente vê isso acontecendo de passos largos. A forma como as relações se dão, a forma como mulheres e homens se comportam. E a gente conversando ontem, e a gente tem conversas muito boas quando a gente está sempre viajando. E a gente estava conversando sobre isso, sobre como essas coisas estão acontecendo a passos muito largos. E como a gente acreditava, e como que a gente ansiava por ver, pelo menos os nossos filhos, a constituição disso que a Bíblia manda. Mas aí, enquanto a gente vai sendo assolado por essas angústias, a gente se lembra daquilo que a Bíblia diz sobre ela. E ela diz assim, ó: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Querido, pode não ser com todo mundo, mas sempre haverá um povo que se chama pelo nome do Senhor. Sempre haverá uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, que proclama as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é por isso que você e eu precisamos ser o povo da palavra. Na nossa geração nós somos os responsáveis. Na nossa geração nós não podemos falhar. Nós precisamos ter paixão pela palavra. Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos estudar a palavra. Nós precisamos buscar a palavra, porque ela é viva, ela transforma.
como as nossas igrejas são carentes de púlpitos onde a palavra é pregada. E é a palavra, meu irmão, não é o que você acha, não é o que você sente, não é o que você pensa, não é o sonho que você teve, não é a revelação instantânea que você possui. Não! O pastor é só o portador da palavra, ele não é o dono dela. Você entende isso? A palavra que produz vida não é a minha. A palavra que produz vida é a de Deus. E Paulo sabia disso. É por isso que ele fala: Timóteo, traz minha capa, traz os livros, mas não esquece a palavra. Não esquece o pergaminho. Traz a Bíblia para mim. Oh, querido, essa palavra é lâmpada para o seu pé, ela é luz para o seu caminho. Essa palavra é espada, ela é escudo. Essa espada é alívio, ela é boa conduta, ela é direção, ela é segurança, ela é libertação, ela é cura, ela é renovo. Essa palavra é resposta. Essa palavra é a segurança. Essa palavra é serenidade em noites angustiantes. Essa palavra é escape em tempos de prisão. Oh, querido, a palavra não pode ser algo do que você se afaste quando a sua alma está abatida. Paulo vai encerrando, e eu também. Olha o que ele diz no verso 14: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente as nossas palavras. Sabe o que Paulo está falando aqui para Timóteo? Timóteo, sabe Alexandre o latoeiro? E sabe o que é interessante? Se a gente vai estudar tudo o que aconteceu, o que Alexandre o latoeiro fez não foi nada contra Paulo pessoa, foi contra Paulo reino. Você entende essa diferença? Algumas vezes o prejuízo é contra uma pessoa, mas algumas vezes coisas que alguém faz é contra o reino. O que Alexandre o latoeiro fez não prejudicou Paulo, mas prejudicou o avanço do evangelho. Por isso que Paulo ficou muito bravo, porque Paulo foi capaz de perdoar todo mundo que fez coisas contra ele pessoa. Mas aqui ele fala: ô Timóteo, Alexandre o latoeiro causou muitos males. Ele nos causou muitos males com relação à prosperidade do evangelho. Ele nos causou muitos males de acordo com aquilo que a gente precisa que aconteça. Mas sabe o que ele nos ensina aqui? Se a gente quer ter saúde na emoção, nós devemos deixar que o Senhor trate com quem fez mal deliberado contra nós. Eu vou repetir. Quer ter saúde na sua emoção, meu irmão? Deixe que o Senhor trate com quem fez mal contra você. Sabe? Muitas vezes você e eu ficamos adoecidos de alma, porque a gente quer vingança. A gente quer que aquele que fez alguma coisa contra nós, aquele que fofocou, aquele que nos traiu, aquele que machucou a nossa alma, aquele que decepcionou a gente, ou aquele que me fez algum tipo de abuso, a gente quer ser o vingador. A gente quer pegar a goela da pessoa e destroncar. E mais, a gente quer estar no palco e a pessoa lá na plateia e toma sabor de mel, né? A gente quer vingança. A gente quer mais do que justiça. Porque justiça é direcionada pela lei de talião, olho por olho, dente por dente. A ideia da justiça é que eu só quero que a pessoa pague aquilo que ela fez, mas não é o que a gente quer. A gente não quer que a pessoa só pague o que ela fez, a gente quer que ela sofra, a gente quer que ela morra, a gente quer que ela vá para o inferno. É isso que a gente quer. E Paulo está falando: isso é ineficaz, isso adoece você. O nosso coração, querido, ele é desesperadamente corrupto, ele é bagunçado, a gente não consegue liberar isso. A nossa justiça é como trapo de imundícia, a Bíblia diz, Deuteronômio 9:7 diz: ao Senhor pertence a justiça e a nós o corar de vergonha. Esse Deus é um Deus que odeia a injustiça e que retribuirá ao seu tempo, cada um segundo as suas obras. Você pode ficar tranquilo, você pode descansar. O Senhor vai fazer juízo com aqueles que foram contra você. O Senhor não fica devendo nada a ninguém. E Ele vai fazer com que você e eu sejamos justificados, porque Ele odeia a injustiça. Agora é totalmente adoecido, querido. Traz angústias para a alma, traz deficiência para a saúde, quando você e eu queremos fazer justiça com as mãos. Paulo aqui está dizendo que quer ter saúde na alma. Deixe que o Senhor trate, deixe que o Senhor cuide, deixe que o Senhor faça.
Olha como ele diz: o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Paulo tinha certeza de que Deus não falha. Paulo tinha certeza que alguém pode até fugir do tribunal dos homens, mas que ninguém foge do tribunal de Deus. E até hoje você e eu podemos ter essa santa certeza. Ninguém foge de Deus, querido. Deixa Ele tratar com quem fez alguma coisa contra você. No verso 16, Paulo vai dizer: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Sabe o que eu aprendo aqui? Depois de entender que nos momentos difíceis da vida precisamos convidar alguém para estar perto, depois de aprender a não olhar para quem nos feriu, depois de aprender a se pedir perdão e perdoar, depois de entender que não importa o que a gente está passando, a gente precisa da palavra, depois de compreender que temos que deixar o Senhor tratar com quem nos fez mal, Paulo vai nos ensinar que nós nunca estamos sozinhos, porque o Senhor jamais nos abandona. Você pode dizer amém, querida? Paulo está falando: ô Timóteo, deixa eu te falar. Quando eu cheguei lá no meu julgamento, eu achei que eu ia encontrar um monte de crente. Eu achei que eu ia ver os irmãos que eu cuidei, apacentei, por quem intercedi, de quem eu fiz casamento, velório, culto fúnebre. Eu achei que ia estar todo mundo lá. E ele falou: Timóteo, sabe o que aconteceu no meu julgamento? Não foi ninguém. Lá na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Meu irmão, quem abandonou Paulo não foi só uma igreja, não. Não foi só um grupo da igreja, não. Não foi só os presbíteros, não. Não foi só os companheiros de ministério, não. Todos abandonaram Paulo. Ninguém foi. Ninguém esteve lá. E Paulo está falando para Timóteo que ele ficou decepcionado. Não era isso que ele esperava. Mas no verso 17 ele fala: mas o Senhor me assistiu. Ele me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. E sabe o que ele nos lembra? Mesmo que nos momentos adversos, quando você e eu olhamos para o lado, a gente não enxerga ninguém, a gente pode ter a certeza de que o Senhor jamais nos abandona. Entenda algo em nome de Jesus. Isso não é sobre o que você sente, isso é sobre o que você sabe. Você consegue entender essa diferença? Se você ficar sempre precisando sentir Deus perto, talvez você nunca o sinta. Agora, mesmo quando você e eu não o sentimos, Ele está. Porque isso é sobre quem Ele é, e não sobre aquilo que você e eu sentimos. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus disse: não te deixarei, jamais te abandonarei. É sobre aquilo que Ele fala. E meu irmão, promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Aquilo que Deus fala vai se cumprir. Paulo sabia disso. Paulo está dizendo: Timóteo, ninguém foi. Eu esperava um julgamento lotado, eu esperava um monte de gente, ninguém foi, mas o Senhor, esse estava lá. Esse foi. Ele me assistiu. Ele não me deixou. Ô querido, independente do que você está passando, Deus nunca te abandona. Ele está com você. Ele é socorro bem presente na angústia. Ele é aquele que quando você olha para os montes e pede por socorro, Ele vem. Ele é aquele que no dia da angústia da alma você o encontra. Ele está. Paulo termina, e eu também, no verso 21, quando ele fala: apressa-te vir ter comigo antes do inverno. Deixa eu te lembrar o que estava acontecendo aqui. Ainda hoje, nos invernos na Europa, o frio fica por mais de 5 meses, inviabilizando muitas coisas. Imagina que nós estamos falando aqui de mais de 2000 anos atrás, onde o único meio de transporte eram os navios. Porém, por ocasião do inverno, os oceanos ficavam completamente congelados e era inviável que os navios fizessem viagens. Paulo, escrevendo a Timóteo, fala: Timóteo, apressa-te. A palavra aqui é anda logo. Apressa-te a vir ter antes do inverno.
Porque se o inverno chegar, os oceanos vão congelar, não vai ter navegação. E quando você conseguir vir, eu já vou ter morrido. Sabe o que ele nos ensina, querido? Se você quer ter saúde na sua alma, entenda que o tempo de viver intensamente para Deus é hoje. O tempo de dar o seu melhor é hoje. O tempo de falar que você ama é hoje. O tempo de fazer a obra é hoje. O tempo de servir é hoje. O tempo de ser o melhor profissional que você pode é hoje. O tempo de buscar o correto é hoje. Porque hoje é o único dia em que você e eu podemos fazer alguma coisa. O ontem não dá, o amanhã é uma certeza, mas no hoje a vida acontece. Não é por acaso que o hoje se chama presente. Quantos de nós andam adoecidos de alma porque perderam a alegria do hoje? Tem algumas canções que a gente canta na igreja que eu até fico um pouco receosa com elas. Não porque elas são feias, pelo contrário, elas são lindíssimas. Mas eu fico pensando, ô Senhor, não permita que isso que essa pessoa está cantando com tanta emoção e choro possa fazer com que ela perca o brilho do hoje. Sabe aquelas que falam, eu quero viver algo novo, tem uma novidade, e amém, a gente quer algo novo, a gente quer novidade, a gente quer tudo isso. Mas essas coisas não podem tirar a nossa alegria do agora. Quem não vive contente com agora, está sempre com foco no que falta. E o nosso desafio para vivermos saudáveis é ficar com aquilo que nós temos. Ô querido, aquilo que nós temos no hoje é valioso. A vida que acontece agora é valiosa. O culto de hoje é valioso. Eu me lembro de um pastor, ele já está no Senhor, mas ele era conhecido como um homem para quem nunca existia um culto ruim. Todo culto, o pastor José morreu já há alguns tempos, alguns anos, e ele criou a sua família inteira no Senhor. E ele sempre quando perguntava, e aí pastor, como é que foi o culto? Ele falava, o culto hoje foi maravilhoso, porque Jesus veio, Ele estava aqui, e o culto foi uma bênção. Ô querido, nós precisamos sair do culto com essa perspectiva, porque nós não saberemos se poderemos cultuar domingo que vem. E tem gente que está sempre esperando o que vai acontecer no próximo culto, no próximo ano, quando eu construir minha casa, quando a coisa der certo, se tal coisa acontecer, se eu conseguir comprar meu carro. E o Senhor está te dizendo, filho, o dia de viver intensamente para mim é hoje. A vida acontece agora. Ei, minha irmã, o dia de usar roupa nova é hoje. O dia de arrumar do seu melhor jeito é hoje. O dia de colocar a louça nova na mesa para sua família é hoje. Quem vive emocionalmente no hoje tem alma saudável. Quem mora no passado adoece. Quem mora no futuro adoece. O dia de viver para Deus é hoje. Eu não sei como anda a sua alma. Hoje é mais um daqueles dias em que eu estou aqui obedecendo uma ordem. O Célio me chamou de manhã, eu ia pregar uma outra palavra, já estava pronta. Mas hoje de manhã ele me falou, amor, eu quero que você pregue recomendações para a alma. Como manda quem pode e obedece quem tem juízo, ele como sendo o anjo da igreja, eu não ouso a discutir com ele, porque entendo que o Senhor confiou esse rebanho a ele. E certamente há alguns aqui precisando olhar para a alma, precisando organizar coisas dentro de você. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua alma.